Cidade do Esporte. Entrevista. E ela tem 29 anos e, entre muitas conquistas, obteve medalha de ouro no PAN de 2007, prata no PAN de 2011 e bronze nas Olimpíadas de Londres. Em 2011, ela se tornou a terceira do ranking mundial e, depois de Londres 2012, ela passou a ser a número 2 do mundo. É a única detentora de medalha olímpica em sua modalidade na América Latina. E é com ela que a gente vai conversar agora. Com ela que o esporte, inclusive, passou a ser mais conhecido e acompanhado. Estamos falando de Iane Marques, do Pentatlo Moderno. Um prazer receber você aqui no Cidade do Esporte, Iane. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Cid. Boa tarde. O prazer é meu. Satisfação enorme participar com vocês. Iane, conta primeiro pra gente, você veio aqui pro Rio para participar de uma formatura dos atletas, né, que aconteceu ontem no Monumento dos Pracinhas, não foi isso? Foi. Eu como militar, né, nós fomos homenageados ontem, recebemos a Medalha da Vitória. É uma medalha que simboliza o fim da guerra, né, a alegria da vitória, a saudade dos que morreram naquele movimento. Então eu e a Sara, do judô, a Mayra também do judô e o Kitadai fomos homenageados ontem. Estive aí. Parabéns, né? Muito legal. Obrigada. A seleção militar brasileira, né, Iane? De Pentatlo Militar Moderno. Brasileira. Isso. Sagrou-se campeã na disputa do Campeonato Internacional do Exército Britânico na Inglaterra, né? E você confirmou o seu favoritismo para a competição, sagrando-se campeã na disputa individual feminina. Foi isso mesmo, né? Foi um bom resultado, né? Foi um campeonato a nível mundial, militar. No Pentatlo Moderno, quase 80% das atletas são militares, então é uma prova forte. E é bom para manter ritmo de competição, ver como é que elas estão. Um ano pós-olímpico é um ano que é diferente, né, dos demais, porque as pessoas se dão o luxo de não participar de algumas competições e aí acaba que a gente tem que estar fazendo um circuito para estar em contato, para ver como é que elas estão. Agora, a quarta etapa da Copa do Mundo de pentatlo está acontecendo neste momento, né, em Budapeste, na Hungria, e vai até dia 12 de maio. Mas você já vai direto para a final da Copa do Mundo, né, que vai ser disputada na Rússia entre os dias 31 de maio e 6 de junho, né, Iane? Isso, Kelly. Essas etapas, elas acontecem todos os anos, e após essas 4 etapas, são classificadas 36 atletas para a final, para a grande final, que é a 5ª prova, né, a 5ª Copa do Mundo. E aí, como eu participei da primeira etapa, que foi nos Estados Unidos, foi muito bem. Participei no Rio também, consegui uma boa pontuação. Com essas 2 provas, eu já garanti vaga na final. Então, voltando ao que eu falei anteriormente, que nós, no ano pós-olímpico, a gente se dá o luxo de não participar de algumas competições, é o que aconteceu comigo. Não fui para a China, para a etapa 2, não fui para a Hungria, para a etapa 3, e estou indo participar apenas da final daqui a menos de um mês. Mas muita gente na época, assim, da etapa carioca aqui da Copa do Mundo, né, acabou criticando você, dizendo que você tinha ficado em 13º, esperavam aí uma melhor colocação. Eu não sei direito como é que funciona, se foi um desempenho positivo ao seu ver, né, mas o que aconteceu exatamente na etapa carioca? Olha, o pentatlo moderno é uma prova muito instável, né? Eu acredito que essas pessoas que criticaram talvez não são conhecedores da modalidade. São 5 provas, 5 possibilidades de você ir muito bem ou de acontecer um deslize em qualquer uma delas. O que aconteceu comigo foi que até a equitação eu estava em quarto, peguei um cavalo muito difícil, um cavalo já estava cansado, chutou 5 obstáculos e isso me tirou quase 1 minuto de corrida. Então eu saí de quarto para 13º, né? Na prova do hipismo. Eu vinha fazendo minha prova, vinha bem, joguei bem esgrima, nadei bem e montei bem também. Esse é o problema. Foi realmente um pouco de falta de sorte aí na prova de equitação, mas isso faz parte, isso é pentatlo. Na ocasião da Olimpíada, quando perguntavam, né, como era que eu estava, se eu tinha condições de ganhar a medalha, eu dizia, olha, eu estou muito bem, mas no pentatlo é muito difícil, não tem favoritismo. Éramos pelo menos 20 atletas em condições de subir no pódio e eu estou entre os 20. E acabou que consegui, caso eu não tivesse ficado em terceiro, tivesse ficado em quinto, ou a menina que ficou em 21º, que é a atual campeã mundial, tivesse ficado em terceiro, não seria nada inesperado. Então o pentatlo é isso, 13º lugar. Diante de uma prova de equitação ruim, foi um resultado aceitável. Tá certo, Iane. Agora, em relação à expectativa aí para a Copa do Mundo, que vai ser disputada a final, né, na Rússia. É uma das competições
alvos, né, da gente para a temporada. Tem um campeonato mundial, que é a competição mais forte do ano, e tem essa final da Copa do Mundo, que é uma competição que eu vou estar treinando, vou polir, vou preparar bem para chegar forte nessa prova. E é uma prova forte, né? Naturalmente, são as 36 melhores atletas da temporada até então. E eu quero estar bem para fazer o melhor resultado que eu puder e que isso tenha como consequência, quem sabe, um pódio, essas 10 melhores, que já é um resultado muito bom. Iane, no PAN de 2011 em Guadalajara, no México, você ficou com a medalha de prata e reclamou bastante da estrutura montada para as provas. O que você espera em termos de estrutura dos Jogos Olímpicos de 2016 aqui no Rio? As provas de pentatlo serão disputadas no Complexo Esportivo de Deodoro, na zona oeste do Rio. Olha, o pentatlo está tranquilo. Nós dispomos de instalações excelentes lá, né? São instalações militares. São instalações que a gente já usa para competições internacionais há alguns anos. Já há 2 anos consecutivos fazemos Copa do Mundo aqui, a segunda etapa. Então, tratando de pentatlo, eu acho que a situação está confortável, né? Piscina, o hipismo, a esgrima, tudo muito centralizado. Os atletas vão deixar o material num ginásio e só vão precisar pegar esse material no final da prova, após o combinado, porque as instalações são muito próximas, né? O deslocamento é a pé, né? Da esgrima para natação, para o hipismo e assim, para as demais provas. Então, eu estou relativamente tranquila, porque eu sei que a gente está com uma estrutura muito bem montada já, né, para o pentatlo. Agora, não sei opinar para as outras modalidades, porque eu acho que tem muito por fazer, né? E além das modalidades, eu acho que a estrutura, o país de uma forma geral, transporte urbano, essas coisas, eu acho que tem muita coisa para fazer. Eu torço para que tudo corra bem. Legal. Iane, o pentatlo tem mais tradição em vitórias na Hungria, na Rússia e na Suécia, né? Falta muito ainda para o Brasil ser também uma grande referência nessa modalidade? Falta muito, mas a gente está caminhando a passos longos, né? Há muito pouco tempo o pentatlo moderno era uma modalidade desconhecida dos brasileiros. Agora não, eu tiro aqui no Nordeste principalmente, antigamente quando se falava de pentatlo ninguém sabia o que era. Hoje não, as pessoas já sabem que não tem bicicleta, né, que é uma prova diferente do triatlo, que são 5 provas, que tem cavalo, que tem tiro. Então, assim, acho que aos pouquinhos, né, o esporte está sendo difundido, já existem projetos de iniciação ao pentatlo, aqui em Recife existe um, no Rio de Janeiro também existe, muita criança fazendo. Eu acho que a médio e longo prazo a gente vai estar colhendo bons frutos desse investimento que está sendo feito hoje. Lembrando que você já deu um grande passo com bronze em Londres, né? Isso é verdade, eu tenho que concordar. Essa medalha em Londres, ela veio para engrandecer, veio para que as pessoas tomassem conhecimento, reconhecessem que assim como outras modalidades do pentatlo, é um esporte olímpico, é um esporte que exige do atleta, que você precisa se dedicar exclusivamente ao esporte, ao treino, você se doa, né? Eu costumo dizer que eu vivo em função do pentatlo. Né? Acordo para treinar, treino para cansar e dormir de novo. Então, essa é a realidade. Agora, Iane, você falou aí dos passos, né? Tá caminhando em passos longos, tá ganhando cada vez mais espaço, principalmente pela sua medalha de bronze, né, em Londres. Agora, em relação às estruturas, você falou também que tá tudo bem, né? Que você vê uma boa estrutura para o pentatlo, por exemplo, no Complexo Esportivo de Deodoro. E como é que tá em relação a patrocínio, apoio, investimentos aí na modalidade? Olha, investimento na modalidade, eu não vou ter muita propriedade para falar para vocês sobre isso, mas em relação a patrocínio pessoal, eu tenho encontrado uma certa dificuldade. Confesso que após a medalha chegando no Brasil, eu pensei, agora vai. Mas hoje eu não tenho nenhum patrocínio de empresa privada. Eu vivo com o que eu ganho do Exército, né, um soldo de 3º sargento, e com o Bolsa Atleta Federal. Que isso, é isso mesmo, né? Que coisa, hein, Anne? Lamentável. Muitos atletas acabam reclamando disso. O Arthur Zanetti, inclusive, há pouco tempo atrás, né, reclamou a mesma coisa. Pois é. E tem alguma expectativa de mudança aí em relação a esse patrocínio, a mais investimento para você, que é medalhista olímpica? Olha, existe o Bolsa Atleta Pódio, né, que é do governo federal, que já foi divulgado, já foi discutido, e que eu confesso não saber em que situação se encontra. Eu sei que é um programa interessante, né, que ele vai contemplar não só os atletas, mas
os responsáveis pelos resultados dos atletas, que são os técnicos, né? E eu estou ansiosa para que isso aconteça logo, porque o Brasil pensa, né? Almeja em 2016 estar entre os 10 melhores no mundo no quadro de medalhas, e para isso os investimentos já deveriam estar acontecendo. Então, em 3 anos e meio não se faz um medalhista olímpico, né? Mas a intenção desse projeto é investir nos atletas que já têm bons resultados, para que em 2016 a gente possa repetir ou fazer melhor do que foi feito agora em 2012. Vamos aguardar notícias boas aí para você e para os atletas também. Aguardar. Né? Infelizmente, todos os dias aqui, entrevistas com atletas de várias modalidades esportivas, todo mundo bate nessa tecla do investimento, da falta de apoio aqui no Brasil, infelizmente. É isso, Kelly? Pois é. Bom, esse é um problema que a gente enfrenta, mas eu acho que o amor pelo que faz, pelo que nós fazemos, né? Eu acho que é o que leva a que consigamos tão bons resultados. Bom, tá certo. Iane, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Cidade do Esporte. Desculpa tomar o seu tempo aí para curtir a cidade maravilhosa, né? E boa sorte também na final aí da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno e, claro, com os investimentos, patrocínio, apoio aí para os Jogos de 2016, viu, Iane? Beijo, Iane. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada, Ciro. As ordens. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Pensamento positivo sempre. Sempre. Tchau, tchau. Tá vendo, né, Ciro? Não é a primeira atleta que reclama aí o pentatlo moderno, que vem ganhando muito espaço, né? E aí a gente se pergunta por que o pentatlo ainda não é tão reconhecido e tal. A Iane deu o primeiro passo. Agora, se nenhuma medalhista olímpica, a única da América Latina nessa modalidade, tem esse investimento, esse apoio, esse patrocínio todo, imagina como é que estão o resto, O problema né? é que no Brasil são muitos os contadores de histórias, né? Muito blá blá blá, muita conversinha fiada, discursos e mais discursos, e o que é bom mesmo, que é o trabalho, é o investimento, nada disso acontece. Não é só no esporte não, né? Em vários setores, infelizmente, da nossa sociedade. É lamentável, mas vamos torcer para melhorar esse quadro, torcer para o sucesso da Iane. É o que ela falou, é só amando mesmo, tendo amor realmente, né? Porque para passar por tudo isso, a dificuldade financeira, mas ela tá lá guerreira, tá trabalhando, tá suando a camisa para representar o nosso Brasil em qualquer parte do planeta. Isso é muito legal. E ainda é criticada quando fica em 13º aqui na etapa carioca, né? Mesmo conseguindo passar direto para a final, né?